pergunta. Não, a minha pergunta era que essa cirurgia que faz aí, ela pode ser feita depois que a mulher tenha o parto na cesariana? Pode, mas não assim que nasce, né? Dá um tempo e depois faz. O tempo seria um ano, meses? Pode ser uns 6 meses depois que parar a amamentação. Tá bom. Mais alguém com dúvida, pergunta, dívida? Vamos lá. Planejamento familiar, né? Eu estava explicando para vocês, é aquilo que... Oi? Em questão daquela conta lá, da DPP, a senhora vai explicar um pouco mais na revisão, né? Sim. Ah, tá. Que eu fiquei com uma dúvida ali no início, ali, só na parte do início do cálculo. Não, tudo bem. Tá? Mas eu vou explicar assim, tá? Então, as consultas de planejamento familiar servem para esclarecer dúvidas sobre forma como o corpo se desenvolve e como funciona. Módulo como funciona em relação à sexualidade e reprodução, tendo em conta a idade da mulher. Informa-se sobre a gravidez, informa-se sobre a anatomia e fisiologia da sexualidade humana e a função reprodutiva, informações completas sobre todos os métodos contraceptivos, acompanhamento clínico na escolha do método contraceptivo, é aquele que vai estar utilizando, se vai ser diafragma, se vai ser DIU, se vai querer fazer uma laqueadura, se vai querer fazer coito interrompido, e assim sucessivamente. Prestam-se esclarecimento sobre a consequência de uma gravidez não desejada. Foi o que eu falei para vocês. Muitas das vezes uma gravidez ela não é planejada, tá? Mas ela precisa realmente ser desejada para não trazer consequência tanto para essa mãe quanto para esse bebê, tá? Presta-se ajuda na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso aí é detectado quando a mulher, na sua primeira consulta de pré-natal, são solicitadas todas. Aí os exames, então daí consegue identificar se a gestante ela realmente tem alguma doença sexualmente transmissível ou não. Faz acompanhamento na gravidez e na preparação do parto. O objetivo do planejamento familiar são promover um comportamento saudável face à sexualidade, informar e aconselhar sobre a saúde mental e reprodutiva, justamente para poder não ocorrer isso, né? Que às vezes a mulher depressão pós-parto realmente ocorre, é de verdade, tá? A depressão pós-parto. Na minha época, né, praticamente há 14 anos atrás, eu iria ter uma depressão pós-parto, mas a minha mãe resolveu falar assim: sua filha da mãe, se você continuar com essa palhaçada, eu vou dar 2 tapas dentro da sua cara que essa depressão vai lá para casa do caramba, tá? E a depressão, ela realmente foi lá para casa do caramba, tá? Eu queria minha mãe o tempo todo, não que eu não tinha suporte do meu marido, eu sempre tive. Só que eu queria minha mãe ali o tempo todo. Quando minha mãe ia embora, eu chorava, eu não queria amamentar, eu queria ela ali o tempo todo comigo. Porque o meu filho, nos 3 primeiros meses, ele não dormia durante a noite. Então, eu ficava super cansada, por mais que meu marido me ajudasse, eu amamentava, era a cada 3 horas, né? Isso foi durante 3 meses. Né? Ele não dormia e trocava o dia pela noite, e que hoje eu percebo que o erro quem faz é a gente, porque a criança, quando ela nasce, ela não sabe o que é dia e muito menos o que é noite. Só que a gente acaba invertendo, né? Apesar de eu ser da área, eu também não tinha tanta experiência igual eu tenho hoje. A criança, quando você fecha a janela, toda hora você fica... né? Durante o dia, para poder falar, é para poder gritar, é para poder ouvir música, é para poder ouvir televisão do jeito que tá. E a criança, ela precisa se adaptar. E a noite é quando se torna aquele silêncio. Então, um dos meus erros foi esse. Então, ele acabou trocando o dia pela noite. Então, eu não dormia, tá? Eu não dormia, foi onde quase que eu entrei com a depressão por conta disso. A amamentação, ela foi super tranquila, de boa, não tive problema nenhum, tá? Porque eu sempre tive essa preocupação com a pega, porque eu queria muito amamentar. Tanto que eu amamentei 1 ano e 7 meses. Eu só parei porque realmente estava ficando muito cansada quando eu chegava em casa, né? Porque na época a minha escala era 12/36, então era noite sim e noite não. Então, a noite que eu tinha para poder dormir, né?
eu não dormia, porque meu filho ficava fazendo o meu peito, né, o tempo todo de chupeta. Então, era muito desconfortável. Então, eu acabei tirando por conta disso. E fora que eu também, quando estava com 7 meses, eu entrei na faculdade, tá? Então, vamos lá. Professora, Oi? eu, Daniele, tive depressão pós-parto logo no início. Primeira semana, minha filha se engasgou e ficou toda roxa. Na mesma semana, meus pontos abriram e daí foi só piorando, sofrendo, né? sofrendo. As pessoas vão achando que é frescura da gente, que a gente Não, não quer não é. É amamentar. de verdade. É de verdade. Eles falavam que eu amamentava, sentia muita dor, né? Então eu mordia a fralda. Nossa, mas como que as pessoas falavam? A vontade que eu tinha de mandar pro inferno, porque quem estava sentindo a dor era eu, né? Então o filho só é da mãe, né? É por isso que algumas mulheres elas relatam que a amamentação ela é muito ruim por conta disso. Justamente, né, por causa do engorgitamento mamário, algumas fissuras que acabam, né, abrindo no mamilo. Então tem essa dificuldade. Eu fiz tudo. Fora as coisas emocionais, né? Eu fiz tudo que eu posso imaginar para mim não sofrer na amamentação. Casca de banana, peito no sol, peito de cabeça para baixo, e tudo que eu posso imaginar. Casca de mamão leite, Dani, também. O próprio leite que ajuda a cicatrização. Não teve solução e ela mamava, o sangue saía junto e aquilo foi me matando até que eu comprei a chuquinha. Aí eu comprei a chuquinha, só que o meu bico do meu peito é muito pequeno e a chuquinha é muito grande. Foi aí que ela se sufocou. E eu, prestando atenção em outra coisa, eu não olhei. Quando eu vi, ela já estava roxa na minha mão. Senhora. Aí saí correndo para poder pedir ajuda. Aí foi nesse impacto que eu abri minha cirurgia, né? Porque com uma semana eu já não era mais mãe, sabe? Eu não tinha experiência nenhuma, não tinha estrutura nenhuma. Banho, pelo amor de Deus, a hora que eu lembrava do banho, era tipo assim... Eu nem lembrava que o banho existia, sabe? A pessoa ficava assim, desnorteada. E eu tive ajuda de todos os lados. Minha mãe, eu fiquei resguarda aqui na minha mãe, eu fiz cesariana. E eu já saí do hospital muito chateada, porque o meu médico, ele ganhava do paciente do Estado, sabe? Ele me levou para um hospital que ele fez essa treta. E eu, na hora de ganhar, eu ganhei num domingo à tarde. As mulheres que estavam ganhando normal, sabe? Estavam ali, sabe? Super numa vibe super boa, tranquila. E eu ali morrendo de medo. De gente, quando eu cheguei no hospital, eu já sabia que o meu médico era da treta. Fiquei desesperada, morrendo de medo de morrer. Minha anestesia, eu tomei anestesia em pé na cadeira, porque o anestesista era surdo, não escutou na hora que eu falei que ele estava higienizando. Eu estava sentada, ele jogou o álcool nas minhas costas. O que acontece? Desceu, né? Caraca, começou a queimar minhas partes. Começou a queimar tudo. Eu falava pra ele, tá ardendo. Aí eu levantei, nisso que eu levantei, ele chamou a enfermeira. Aí ele falou assim, ela tá fugindo. Aí eu já não tinha força pra falar, porque eu tinha falado várias vezes com ele e comecei a ficar muito nervosa. Ela segurou o meu ombro em pé, em cima da escadinha, e ele falou assim, segura ela aí que agora eu vou dar, toma. Ah, foi um mata-leão, tipo assim. Já comecei a minha língua... né? A minha língua começou a ficar pesada, eu já não sentia mais as pernas, aí eu ficava assim, meu Deus, eu vou ficar aleijada. Mas comecei a minha cirurgia toda, porque eu fiquei muito nervosa. Quando eu vim pro quarto, eu falei com a minha tia que ficou comigo, ó, eu tomei anestesia em pé, agora eu tô com medo, né? O meu médico, quando chegou, ele super me tranquilizou lá, falou que eu ia ficar tranquilo, que ele era um excelente profissional, ele só era surdo mesmo, e tipo assim, foi uma brincadeira legal, mas aquilo ali já mexeu comigo, já saí do hospital, já saí do hospital, eu já saí do hospital muito impotente. As mulheres que ganharam o neném comigo no domingo, na segunda, quando eu fui dar banho na minha filha, você tinha que ver como que elas estavam falando de mim, sabe? Assim, lá, primeira viagem, Patricinha, que não sei o quê, tudo mulher de favela. Eu ganhei, não sei se vocês conhecem a Associação de Caridade em São João de Meriti. Eu não conheço, não. Hoje é conhecido como Hospital da Mulher, né, não? Não é. É próximo a esse Hospital da Mulher. Ah, é? Aí lá, meu filho, só o pessoal bacharel mesmo, sabe? O meu médico, ele é muito louco. Ficou 17 pessoas da minha família no dia que eu ganhei o neném comigo. Tipo assim, ficou muito a Deus dará mesmo, sabe? E ele passou no Fantástico. como fraude, né? Que ele fazia o parto particular e levava a gente para o hospital do estado e ganhava do estado. Então, assim, e hoje ele responde o processo,
Hoje ele é médico da minha irmã também. Minha irmã vai ganhar neném com ele, porque eu falei com ela que ele é um bom profissional. Só não ir para aquele hospital lá, ganhar aqui na CEMEP, que é muito boa. Mas eu saí do hospital, muito tensa já. E meus primeiros 15 dias foi assim, o suficiente para acabar comigo durante um bom tempo. É porque a gente acaba perdendo a base, né? Por perder essa essência da base, acaba, né? Tem aí o sistema emocional que acaba prejudicando tudo, né? São fatores que te levaram, né, a isso. Então, isso é muito complicado. A minha neném, ela se engasgava muito, né? Minha filha, né? Ela não tinha refluxo, muito, não? Não tinha refluxo, não teve refluxo. O médico, o pediatra falou que era o meu próprio medo que fazia aquilo acontecer com ela. Ela se sufocava muito. O meu próprio medo fazia isso acontecer com ela. Ele falou que não tinha. Fizemos tudo que você pode. Como assim? Seu próprio peso, o peito da sua mama? Não, medo. Meu próprio medo de fazer. Eu fazia errado. E comprei almofada para amamentar, comprei poltrona, amamentava em pé, amamentava no meio dos outros. Aí eu passei um tempo a amamentar com alguém próximo, porque quando ela engasgava eu falava, toma! Porque eu não tinha estrutura para desengasgar, assim. Então, assim, até os 4 meses eu não amamentei ela sozinha. Então, eu não fui uma mãe 100%, fui Nutella, gente. Mas hoje você Então, hoje eu crio ela meio de raça, sabe? Eu dou a independência dela, trato ela amadureço ela muito rápido, sabe? Isso aí. Ela a gente tem que preparar o filho para a vida, a verdade toda é essa. Hoje eu dou uma atenção de mãe a ela que eu não dei bebê. E meu próximo filho, se Deus permitir a hora que eu tiver, vai ser tudo diferente. Eu quero um parto normal, não me importa onde. Eu vou fazer de tudo para mim não cair, porque eu cheguei a um tempo que na hora de amamentar eu chorava, falava assim, eu não quero amamentar. Eu não quero, tipo assim, eu não tinha desejo de amamentar a minha filha, porque era certo. 3 mamadas, 3 engasgadas, e muito difícil. Eu podia estar com a casa cheia ou casa vazia, que assim, a estrutura mesmo mental da gente fica muito abalada. É assim mesmo, Dani. A primeira viagem, né, ou a primeira vez a gente nunca vai esquecer. Quando tiver o próximo filho, a gente vai agir de forma completamente diferente, né? Vamos lá. Assim eu espero. Informar, né, aconselhar sobre a saúde, né, sexual e reprodutiva, reduzir as incidências das infecções de transmissão sexual e as suas consequências, nomeadamente, né, as infertilidades. Reduzir a morbidade e a morbidade, deve ser mobilidade e a morbidade materna, perinatal, infantil. Permitir o casal decidir quantos filhos quer, se quer, né, e quando quer, ou seja, planejar a sua família. Nos PSFs da vida, né, aqui eu já não sei como funciona, mas em Jardim América funciona legal. Quando eu atuava lá, a gente fazia esse planejamento familiar. Então, tipo assim, elas queriam colocar DIU, tá? Mas para poder fazer do dia, a gente precisa fazer um planejamento. Então, elas iriam lá, junto com os maridos, a gente fazia aquela ação, né, para poder saber, para a gente poder diminuir, né, a quantidade de filhos, porque a gente sabe que muitas das vezes as mulheres, casal, né, não tem tanta estrutura assim, por não ter, né, informações, acabam tendo um filho aí atrás do outro. Então, em Jardim América, a gente fazia essa ação, né, de planejamento familiar, tá? Até mesmo utilização de DIU, laqueadura, tá? Preservativos, anticoncepcionais hormonais, injetáveis, a gente acabava fazendo dessa forma para a gente evitar, né, a proliferação, né, vamos dizer assim, de crianças, tá? Preparar e promover uma maternidade e paternidade responsável, melhorar a saúde e o bem-estar da família e da pessoa em causa. Para evitar uma gravidez indesejada, existem atualmente vários métodos contraceptivos, sendo que o único método 100% eficaz para evitar a gravidez é o quê? É a abstinência, isto é, não ter relação sexual. Nem relação sexual não é só penetração não, tá? Relação sexual é os rala e rola aí que acaba tendo e pega pelas coxas. Isso literalmente ocorre, tá? Então, vamos lá. Importantíssimo
Método Minha irmã ficou grávida sempre, professora. né? No rally rola, A né? gente usou até hoje ela. Não tem penetração, mas tem um rally Isso rola. aí, isso Ainda mais aí. quando é proibido, né? Quando proibido, aí que o negócio dá ruim nela, aí que o negócio é bom. Ficou grávida virgem. Então, A vamos gente lá. usou ela até hoje. Isso aqui é um importante pra caralho, é um IPC. Métodos contraceptivos disponíveis. Atualmente existem vários métodos contraceptivos, embora nenhum possa ser considerado o ideal. O ideal é o quê? Não fazer relação sexual. Eu já falei, só quem disse que a gente vai ficar grávida é Deus, vai na fé. Uma vez que todos têm a vantagem e inconvenientes, antes de optar por um deles, deve, como já foi dito, procurar aconselhar-se sobre o qual mais adequado ao seu caso, tendo que em conta em grau e a proteção proporcionando a forma de utilização e precaução, os efeitos secundários e etc. Então, aqui vocês vão conhecer diversos tipos de anticonceptivos, tá? Contraceptivos. Então, nós temos os métodos de barreira ou físico. Quais são eles? Nós temos o diafragma, que é esse aqui, ó. Esse aqui de cima, tá? Preservativo masculino, o de baixo. Preservativo feminino, que é esse que está na mão da mulher, tá? E mais espermicida, tá? O espermicida desse aqui é o menos eficaz. Quando você vai ter uma relação sexual, tá? Que você não quer utilizar nenhum tipo de proteção e você quer utilizar o espermicida, lembrando que ele deve ser administrado pelo menos 10 minutos antes de você ter a relação sexual. Então, se você sabe que se você e seu companheiro aí é igual fogo e pólvora, que não vai dar tempo de estar utilizando, então antes de vocês se encontrarem, coloque a espermicida, tá? É uma pomadinha mesmo, que ele é acoplado e você coloca realmente na vagina e ele é introduzido. É como se fosse aquele creme genital que as mulheres às vezes fazem quando tá com infecção. É colocado, é o espermicida, tá? Professora, eu não sabia desse remédio, não. Aí eu estava estudando ontem, fui pesquisar. Parece que a taxa dele de que funciona é de 70%. Aí a camisinha 99% já está falhando. Já está falhando, né? É exatamente isso. Porque que acontece? Quando a gente acaba utilizando esse espermicida, ele não vai evitar o preservativo de barreira, além dele estar evitando a gravidez, tá? Ele vai estar evitando que você pegue o quê? Doenças sexualmente transmissíveis. Já o espermicida, ele não. Ele pode estar te evitando aí uma possível gravidez, mas entra em contato com a mucosa. Você pode pegar e contrair uma doença sexualmente transmissível. Mas ele acaba utilizando como barreira por conta do quê? Do espermatozoide, para ele poder não ser fecundado. Então, a ação desse espermicida é o quê? É bloquear, né, neutralizar, vamos dizer assim, o espermatozoide. Tá ok? Alguma dúvida? Então, quais são os métodos de barreira, tá? Diafragma, preservativo tanto masculino quanto feminino, mais espermicida. Vamos para os outros. Nós temos os métodos hormonais, que acabam Professora, colocando... o que é um diafragma? Oi, é esse aqui, ó. Aqui, ó. Ah, É a tá. primeira imagem. Entendi. Ele é como se fosse um anel que você coloca lá dentro, tá? Da vagina. Pô, ela perguntou o que eu ia perguntar agora, velho. Já tirou minha dúvida. Tô falando que a dúvida de um é a dúvida de todos, tá? Métodos hormonais. Então, nós temos o anel vaginal, implante subcutâneo, injetáveis e oral. Então, nós temos, tá? O anel, que ele é colocado, o anel hormonal que ele é colocado, ele é dobrado e entra como dobrado, ele fica lá dentro, então ali acaba liberando os hormônios. Nós temos o DIU, né, que é um implante aí cirúrgico, né, tem que ser submetido a uma cirurgia, entrar para o centro cirúrgico para poder estar colocando o DIU. O injetável é aquele que você pode fazer mensalmente, né, trimestral e assim sucessivamente, tá? E o outro é o oral, tá? Que acaba colocando como pílula, mas lembrando que ele aí acaba tendo um placebo, tá? Método intrauterino, a gente coloca como o quê? Como DIU, tá? O DIU, ele é o quê? Ele é implantado, ele é intrauterino, tá? Ele está entrando, tá? Intrauterino, ele fica aderido ali.
Eu sempre vou sinalizar Eu isso pra usei o anel. Botou o anel? Eu sempre vou sinalizar para vocês, tá? Eu, Josélia Reis, não sou a favor do DIU. Se ele fosse tão bom quanto, né, o preservativo aí de barreira, camisinha, teria tanta propaganda quanto. Então, eu tenho minhas dúvidas, né, relacionado ao DIU. Isso é opinião minha, tá? Eu estou apenas expondo para vocês. Josélia colocaria hoje um DIU? Não. Poderia ter colocado já há bastante tempo? Sim. Mas eu não gosto, tá? Eu prefiro a injeção. Oi? Eu fiz o teste para colocar o DIU, né? Entre esse termo eu usei o anel. Aí eu fui colocar no Santa Teresa, o hospital lá de Petrópolis também, eles são contra. E se eu quisesse colocar, eu teria que comprar e fazer todo o procedimento fora do hospital, preencher uma ficha. Eles são totalmente contra. Por conta da religião também. Hoje tem um de cobre, né? Tem o Milena, que ele é um pouco mais recomendado do que os anteriores, tá? Ele é muito mais atualizado. Mesmo assim, com as atualizações, eu também sou fora. Não, lá qualquer o que libera hormônio, o que não libera hormônio, o hospital não faz. O hospital não é a favor. Eu também não gosto, não. Eu, Josélia, não gosto, tá? Então, vamos lá. Método cirúrgico, tá? Laqueação, que é das trompas, né? Que acabam cortando aquilo ali. A vasectomia. A laqueadura, ela não é reversível. Já a vasectomia, apesar de ser cirúrgico, né? A laqueadura é para as mulheres e vasectomia para os homens. A vasectomia, ela é reversível, só a laqueadura que não. Professora, como que as mulheres elas conseguem engravidar depois que fazem laqueadura? Se elas permanecerem ainda, né, com tudo direitinho, é feita uma inseminação. Então, tem como você engravidar, tá? Se você tirar o útero, não. Mas se você permanecer com o útero, sim. Tá? Professora, como que funciona a implante? O implante ele é subcutâneo. É como se a gente colocasse na nossa pele. Nunca vi ninguém utilizando uns adesivos. Eu não sei se vocês conheceram a professora Carol, a que estava grávida. Eu não conheço. O Evra, o nome do adesivo é Evra. Eu já usei também. Ela utilizava muito esse subcutâneo. Só que ele fica muito aderido. Conforme você vai o tirando sempre, ele acaba lesionando a sua pele. Então, ela sofreu um pouquinho por conta disso. Ele dura quanto tempo, professora? Tem um de 1 mês e de 30 dias, não é isso? Ou quem foi que falou? Não, o tempo é 1 mês. São 3 adesivos. É um adesivo por semana, 30 dias. Um adesivo por semana, aí o mês tem 4 semanas, a última semana você fica sem adesivo porque o fluxo vinha. É certíssimo, ele é maravilhoso. Só que o custo dele é muito alto. Quando eu comecei, eu pagava R$35. Quando eu parei, eu estava pagando R$110. Era o lugar mais barato que eu achava. Então, assim, ele foi o melhor anticoncepcional que eu tive. No entanto, eu fiz várias trocas aí até tentar colocar o DIU. Quando eu consegui colocar o DIU, fui atropelada. Aí, enfim, não era para mim botar o DIU. Puta que pariu, Então, eu usei o anel, eu usei o injetável, eu tô nele até hoje. E o Evra, ele é maravilhoso. Porém, não é que fica lesionado. Você tem certas partes do corpo que você pode estar colocando. Não precisa estar sempre colocando no mesmo lugar. Tem gente que é cabeçudo, acha que vai funcionar no mesmo lugar. Mas ele funciona debaixo do braço, na virilha e na costela. São 3 lugares do corpo que você pode botar. Eu acho que ela colocava na direção do cóccix, um pouquinho mais acima. Isso, pode botar ali na pele mais fina. Isso, ela colocava e acabava tendo essas lesões por conta disso. Da troca, né? Mas daí botava num lugar só, né? Eu colocava uma semana em cada lugar, até porque realmente a pele fica vermelha, né? Fica mais sensível. Micropore, gente. É como se fosse uma fita de micropore. Você fica tirando ali o tempo todo, vai ficar sensível, não tem jeito. Pode tomar banho, pode ir pra praia, pode fazer tudo, né? Que ele não sai. É uma fita que você tem que usar a semana inteira, essa fita? Esse adesivo? É igual anticoncepcional. Se você botou na segunda, toda segunda você troca. Botou no domingo, todo domingo você troca. E se você quiser emendar, é só você comprar uma caixa e começar da 3ª semana direto, entendeu? Lembrando, meninas, que antes de vocês fazerem uso, precisa ir ao ginecologista. É ele que vai determinar qual o melhor. Lembrando também, professora, que tem 3 meses de
pro organismo se acostumar. Boa, Né? garota. Organismo É exatamente E o- isso. É o- diferente do anticoncepcional injetável, que 1 mês você pode fazer tranquilamente. Então, eu Professora, a usei minha ele médica, por 2 anos e demorei muito em engravidar, tá? Ele é um método muito forte também. É liberação de professora, hormônio, né, gente? a minha médica, ela falou, mesmo injetável, ela falou que eu tinha que usar camisinha 3 meses, que eu podia ter chance de engravidar. Claro, ela queria tirar a responsabilidade de cima dela, né? Vai que Boa. falha. Tá, gente, vamos lá. Professora, Oi. essa galerinha aí que tá falando aí vai tirar tudo derma, né? Que é a melhor matéria delas. Boa, são 06, tem Se que eu ficar tirar. em recuperação, pelo amor de Deus, ontem estudei até tarde. Olha, Catarina, você que tá mais você, Rosilene, Então as safa meninas já, mano. falam, que matéria boa. Se vocês ficarem, eu vou arrebentar vocês. Deus me livre, professora. Professora, eu acho Oi. impossível uma mulher ficar reprovada nessa matéria aí. Eu acho que é impossível. Né? Também Sim, acho. Mas vamos lá. As perguntas da série é terrível. Se reprovar, ficar de recuperação vai ser uma vergonha. Não é? José, Vambora, deixa eu gente. fazer uma pergunta Fala. fora do... Não, fora não, né? Tá no... o câncer no útero, o indicado, né, é tirar tudo, né? E, no caso, quem quer ter filho, adotar. Eu tô com uma amiga que o médico deu a esperança dela tirar a metade, né, da onde está o câncer, que ela tem possibilidade de engravidar. E tem mesmo. Então, vamos lá. Você que... Se o câncer ele tiver avançado e por mais que ele fale que precisa tirar uma das partes, que é a cistectomia, não vai adiantar. Por quê? Ele já está o quê? Enraizado. Então, só vai levar mais tempo, só vai ter mais trabalho. Então, precisa saber em que grau, né, em que BIRAD se encontra esse câncer para poder realmente estar fazendo a retirada ou não, tá? Então, A minha ela tia foi... tirou tudo, só que não deu jeito, não. Já estava muito espalhado já. Aí É, que a gente dá como Então. metástase, né? Tava muito mais avançado. Metástase. Então, se tiver avançado... Tava demais. No caso dela, foi descoberta agora, ela tem 31 anos. O médico não quis desacreditar ela, porque ele deu esperança a ela de isso é um médico particular, tá? Foi lá e deu a esperança dela conseguir engravidar. Eu acho muito difícil, até porque nada para Deus é impossível. Mas enfim, Nadinha. no HPM, no Hospital da Polícia, ela é policial. Lá ele já falou curto e grosso, arrancar tudo que não tem jeito, porque dali ele pode estar enraizado em outro lugar, porque ela descobriu 9, já descobriu ele muito avançado. Então, esse é o problema. Assim, Então, precisa se retirar tudo. Não tem por que tirar um lado e deixar o outro, entendeu? Tá bom? Professora, Oi. Metástase. Metástase. É quando o câncer já está passando para outros órgãos? Isso, Dá já esse tá numa nome? evolução bem mais... Já tá muito mais avançado, Entendi, professora. tá? O câncer, a gente não anda como câncer, né? Como um nódulo, tá? Logo de início. A gente tem BIRAD do 0 ao 7. Então, a gente precisa saber em que nível se encontra, tá? Esse BIRAD. Ele vai do 0 ao... Hã? O 5 ele já é maligno, considerado maligno, não é isso? Que é onde Dependendo, até mesmo o 3, tá? Até mesmo o 3. A gente dá como benigno, tá? Mas dependendo aí, ele vai ser... Se ele estiver irradiado, aí sim, tá? Então, eu tenho uma amiga que está fazendo uma outra amiga que está fazendo pelo hospital lá de Teresópolis. Lá, a doutora Lia, daqui de Pebetá, indicou um exame chamado MAPA. Ele mapeou onde estava o câncer e colocou um dispositivo marcando ele, conforme vai fazendo, para não perder ele. Porque ela é o grau 5, ela é o grau 5, mas pode ser que na quimioterapia ele suma, né? Não é dizer que vai estar curada, ele só vai estar diminuído demais. Ele não vai estar ativo.
Aí pode ser que eles façam a retirada do seio todo. Então, para não decapitar muito o corpo dela, fez essa marcação aonde ele está. Então, ela está com 4 locais no peito mapeado e está fazendo esse tratamento para poder tirar somente ali. Hoje tem lugares que no estado, né, não tem esse exame, porque ele é um exame muito caro. Mas quem depende do médico, né? Quem tiver um profissional muito bom vai indicar ele hoje para isso, né? É isso aí. Vamos Professora, lá, outra criança. pergunta. Oi, fala. Nossa, a gente pergunta hoje. A minha Pode avó, ficar pra ela alto. tem câncer de mama e a minha tia também. A minha avó, infelizmente, veio a falecer Sim. e a minha tia só tirou metade do peito. Assim, eu tenho mais chances de ter câncer nos seios por conta de ser hereditário, né? Então vamos lá. O câncer, né? Ele é hereditário, é uma genética. Vamos supor, o meu avô, ele teve. A probabilidade do meu pai ter é pouca, mas a probabilidade de meus irmãos desenvolver é muito maior. Não é que seja na mama que todos vão ter na mama. Cada um vai ter um local. Mas por ter começado na mama, a probabilidade de desenvolver é muito maior. Por isso é importante ir na ginecologista, fazer a ação mamária, né? Quem não tem a idade ainda de fazer qual o nome dela, gente? 40 anos faz. Mamografia. Papa Nicolau? Preventivo? Mamografia. Então, através mesmo da ultrassom mamária, consegue se identificar cisto, nódulos. O cisto, já expliquei para vocês sobre isso. O cisto, se ele não for tratado, ele pode se desenvolver como nódulo. O cisto nada mais é como acúmulo de líquido ou deficiência de alguma coisa. Se você não se tratar, aí ele pode virar um nódulo. Ou a pessoa, né, pode acabar desenvolvendo também um câncer através do nódulo, porque é fisiologia, é da natureza, é do ser humano, e ele vai acabar desenvolvendo, tá bom? Então, a amiga da minha mãe descobriu amamentando no banho, ela foi fazer, aí viu que tinha. Aí quando foi fazer o exame, também já é o caso de cirurgia, a retirada total da mama, porque acaba se retirando tudo. Eu não lembro. E ela não sentia nada. Eu não lembro qual foi, não sei se foi Beyoncé, eu não lembro quem foi. Cantora, sei lá. Aquela Angelina Jolie, não foi? Do Brad Pitt, que tirou os 2? Então, a probabilidade de desenvolver um câncer, o que ela fez? Ela fez a retirada das 2 mamas, justamente por conta disso. Ela, na verdade, ela só tinha um benigno, né? Nenhuma mama, ela fez a retirada dos 2. Ela fez a retirada dos 2. Dos 2. Mas ela colocou silicone, né? Oi? Claro. Colocou silicone, né? Não sei. Colocou silicone, ela tirou os 2. Colocou, então, ela tirou ela tirou os 2 e um tempo depois do tratamento ela colocou o peitinho lá no lugar de novo, porque ela é rica e próspera. Ela tem, né? Vamos lá, gente. Métodos naturais, que é o calendário Diógenes Quinaus, é aquele que eu sinalizei para vocês, do 14º dia. Então, ali também é feito por tabelinha, tá? Temperatura basal, muitas das vezes as mulheres, quando ela consegue, né, ver que ela está no seu período fértil, ela acaba sentindo esse calor, aquela coisa toda, então a temperatura. Muco cervical, que é através de bilingues, né? Quando eu sinalizei para vocês, que é quando acaba esticando aquele muco e ele fica consistente, tá? Cinto térmico, isso aí é um dispositivo que é colocado, ou coito interrompido. Lembrando que o coito interrompido, né, quando você for fazer de novo, aí voltar para as suas atividades sexuais, o canal do homem fica cheio de esperma. Então, se você fez o coito interrompido, você não pode voltar para as suas atividades de novo. Por quê? Vai ficar naquele canal, tá? Coito interrompido, professora, mas eu engravidei. Você engravidou porque o espermatozoide permaneceu no canal do homem. Se você tiver no seu período fértil, automaticamente você vai engravidar por conta disso, tá? Foi? Professora. Oi, Marília. Teve uma colega minha que engravidou com o método de Billy. Porque, no caso, a igreja só autoriza esse método contraceptivo. Aí ela acabou engravidando uma diferença muito pequena da primeira gestação para a segunda. Aí acabou tendo que fazer
eu utilizar outro método depois disso, porque acabou tendo uma gestação próxima à outra. A mulher, né, para poder ela utilizar os métodos naturais, ela precisa conhecer muito o seu corpo. Então, o corpo ele vai te dar sinal que você realmente está no seu período fértil. E a mulher ela precisa conhecer muito. Além dela estar utilizando, né, o calendário, né, que é o Diógeno Quinaus, através mesmo do muco cervical que você consegue identificar, porque querendo ou não, os dois acabam andando junto, a mulher ela precisa conhecer o seu corpo. E quando você está no seu período fértil, você realmente sente umas contraçãozinhas, você sente uma cólicazinha, tá? E aí vem o muco, a gente consegue identificar. Mas para isso a mulher ela precisa conhecer muito o seu corpo, tá? Foi? Vamos lá. Câncer do colo uterino, tá? É um tipo de tumor maligno que ocorre na parte inferior do útero, região em que ele se conecta com a vagina e que abre a saída para o bebê, né, no final da gravidez. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, conhecido como INCA, que fica lá, né, no centro da cidade, o câncer do colo do útero é o terceiro mais incidente da população feminina, atrás, né, apenas do câncer de mama e o câncer do colo retal. No entanto, hoje o diagnóstico feito é muito mais precocemente. Na década de 1990, 70% dos casos eram diagnosticados em sua forma mais avançada. Já nos dias atuais, 44% são identificados na lesão percussora. Ou seja, hoje a gente tem uma vantagem aí dos exames mais atualizados, então a gente consegue identificar. Bom, é importante que vou sempre sinalizar isso para vocês. É importante que a mulher ela vá pelo menos uma vez ao ano a sua ginecologista, colher seu preventivo para ver se está tudo ok. Porque quando você fica, né, 2, 3, 4, 5 anos sem ginecologista, vai ter alguma complicação e muitas das vezes vai estar muito mais avançado. E a mulher, ela já é toda problemática, né? Você faz uma coisa e descobre outra. Então, a gente precisa estar sempre indo ao médico justamente por isso, para poder fazer acompanhamento. Se você tem alguma complicação, a ginecologista obstetra, ela vai te indicar que você vai o quê? Pelo menos a cada 6 meses, para poder fazer o acompanhamento, tá? Vamos lá. Tipos. Os cânceres de colo do útero normalmente tem Professora, Oi? essa visita anual no ginecologista para a mulher é o preventivo? É o preventivo, é aquela coleta que é feito, né, lá do colo do útero, aonde tem uma endocérvice e a cérvice, que é coletado aquilo ali. Através daquela retirada que ela faz, né, coloca o espéculo e ela colhe, ali a gente, através daquele muco que é retirado, consegue identificar se a mulher ela tem algum problema ou não. E essa visita anual no ginecologista já é quando a mulher começa já a ter relação sexual também, ou antes? Antes a mulher ela pretende ter uma relação sexual, ela precisa ir ao ginecologista primeiro. Isso independente de idade, né? No caso, né? 18 anos, 19, 20, isso, ela já tá 18 anos, 18 anos, melhor, né? Que ela deixa de ser criança, 18 anos. Aí começa a ter relação sexual assim, ou antes já começa a ter essa visita anual para fazer o preventivo, né? Exatamente, né? 18 anos, pretendo ter minha vida sexual. Fiz 18 anos hoje. Amanhã eu vou fazer a paradinha. Então, vá a ginecologista. Ah, tá. Não, aqui teve uma ginecologista que falou que não precisava fazer para minha esposa. Precisa sim. Se você vai começar não precisava fazer, ela falou que só depois dos 21 anos. Ela falou que só precisava fazer anualmente depois dos 21 anos. Não. Aí não, vamos supor que relacione com um cara que ele não tenha cuidado, né? Então, sífilis não mostra. A hepatite C também não mostra. A HIV também não mostra. Você começou sua vida sexual com 17 anos. 18 anos você resolveu ir ginecologista. 17, 18, 19, 20, 21. O vírus, vamos botar do HIV, ele já está o quê? Ativo. Seu parceiro, você consegue identificar que ele tem HIV ou não? Você não consegue, você não sabe. Então, você vai levar 5 anos, com 21 anos, para você fazer um preventivo, fazer sua coleta de sangue, tudo bonitinho? Não tem como. Então, se você pretende ter a sua vida sexual ativa, você precisa ir ao ginecologista. Até porque ela vai te passar medicamentos, né, anticoncepcionais e vai fazer as orientações necessárias. Tá bom? Tá bom.
Nosso tempo vai acabar, é só a gente voltar no mesmo link, tá? Carcinomas de células escamosas ocorrem na maioria dos casos, normalmente são ocasionados pela presença do vírus